Na última aula aprendemos a calcular a força eletromotriz, então se tu não assistiu a última aula, clica no cardzinho e vai lá assistir porque ela vai ser muito importante para hoje, tá? Hoje nós veremos como utilizar essa força eletromotriz para saber a espontaneidade da reação, para saber se temos uma pilha ou uma eletrólise. Então já vem comigo e bora reagir à química para aprender esse conteúdo. Bom, pessoal, quando nós falamos de espontaneidade da reação, a gente está falando da DDP, da força eletromotriz, tá? Vamos ter que dar uma olhada nela para sabermos se temos uma reação espontânea ou uma reação não espontânea, beleza? Bom, mas como que isso funciona? Se nós tivermos um ΔE padrão positivo, ou seja, maior do que zero, tá? Nós temos uma reação que ela é espontânea, tá? Ela vai ser espontânea. Caso o ΔE for menor do que zero, a reação não vai ser espontânea, beleza? E aí, se eu tiver uma reação espontânea, eu posso dizer com total certeza que eu tenho uma pilha, beleza? E caso a reação seja não espontânea, eu posso dizer também com total certeza que eu tenho aqui uma eletrólise, beleza? Então vocês têm que ficar atentos nisso, porque o cálculo da força eletromotriz vai ser essencial para você saber se você vai ter uma pilha ou se você vai ter a eletrólise, beleza? Bom, além disso, outro ponto muito importante é que todo elemento que vai estar acima naquela tabela, naquele lado dos potenciais de redução, quem estiver acima, ele vai agir como um agente redutor, tá? Que é o que está escrito aqui. Ele vai agir como um redutor, como um agente redutor, ou seja, ele vai causar a redução do cara que está mais abaixo dele na tabela, tá? E quem está mais abaixo vai ser o agente oxidante, ou seja, ele vai causar a oxidação em quem está mais acima dele na tabela. Então, olhando a tabela ali, comparando ali duas reações, nós conseguimos observar quem vai ser o agente oxidante e quem vai ser o agente redutor, ou seja, quem vai reduzir e quem vai oxidar. Bom, mas vamos pegar um exemplozinho aqui para entender melhor como é que isso funciona. Nessa reação aqui, nós temos zinco e ferro, tá? O zinco ele vai deslocar o ferro do FeSL2, ou seja, vai ser aqui uma reação de simples troca. O zinco entra no lugar aqui do ferro, tá? E vai formar aqui o ZnCl2 mais Fe, tá? Bom, mas o que acontece aqui? Nessa reação eu tenho o zinco como um agente redutor, tá? Ele é o agente redutor, ou seja, ele sofre, oxidação, tá certo? Já o ferro ele é o agente oxidante, ou seja, o ferro ele vai sofrer, redução. Beleza? Bom, se a gente fosse olhar a tabela de potenciais, a gente veria que o zinco com certeza estaria mais acima do que o ferro naquela tabela, já que o zinco é o agente redutor, ele sofre a oxidação, e o ferro é o agente oxidante, ele sofre a redução, tá? E aí, se a gente fosse jogar na fórmula da força eletromotriz, qual que é a fórmula? Seria a variação aqui do potencial padrão, é igual ao potencial padrão de quem sofre redução. Então, é o potencial de redução de quem sofre redução menos o potencial de redução de quem sofre oxidação, tá certo? Sempre em relação ao potencial de redução. Não se esqueçam disso, é muito importante. Bom, e aí o que nós temos? Nós temos aqui valores de potenciais que são o seguinte. O ferro que reduz ele tem um potencial de menos 0,44 volts, menos o potencial aqui do zinco, que vai ser o quê? Aqui ele já está invertido, ele está como potencial de oxidação, mas na verdade ele vai ser menos 0,76, que é o potencial de redução dele, tá? Aqui eu sei que ele está invertido por conta desse sinal aqui de menos na frente, beleza, pessoal? Por conta desse sinal eu sei que aqui está como potencial de oxidação e não redução, como é que tem que estar na fórmula. Então por isso que ele botou esse menuzinho aqui para indicar que é menos 0,76. E aí calculando esse valor aqui, esse ΔE, nós teríamos exatamente mais 0,32 volts. Valor positivo, valor maior do que zero, vai nos indicar o quê? Vai nos indicar que essa reação, é espontânea. Se ela é uma reação espontânea, aqui nós temos, uma pilha. Beleza, galera? Maior do que zero, ΔE padrão maior do que zero, sempre é uma pilha. Beleza? Então, dessa forma, nós podemos concluir o seguinte. Sempre quem vai estar acima na tabela, se você for comparar os metais, quem está acima da tabela, ele vai ser o agente
redutor, vai ser o cara que vai causar redução em quem está mais abaixo na tabela, tá certo? Então, por exemplo, se nós compararmos aqui, ó, o magnésio e o cromo, o magnésio ele está mais acima do que o cromo na tabela de potenciais de redução. Então, o magnésio ele é o agente redutor, ele causa a redução do cromo, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Aqui o cromo ele tem NOx mais 3, tá? E o cromo aqui ele está com NOx 0, ele sofreu o processo de redução. Por que ele sofreu a redução? Porque o magnésio é o agente redutor, é o agente capaz de causar a redução no cromo, tá certo? A mesma coisa que na segunda reação, eu tenho o ferro e o cobre. O ferro ele está mais acima na tabela de potenciais, então ele é o agente redutor, ele vai causar a redução do cobre. O cobre aqui ele tem NOx mais 2, aqui ele vai estar com NOx 0, então o cobre sofreu redução, tá? O ferro causou a redução no cobre, o ferro é o agente redutor, não se esqueçam disso. Estanho e prata, SN é estanho, Ag é prata. Então o estanho aqui ele é o agente redutor, ele está mais acima na tabela. Então o estanho ele causa a redução na prata. A prata aqui está com NOx de mais 1, aqui está com NOx 0, a prata sofreu a redução por causa do estanho, beleza? E por fim nós temos aqui, ó, o mercúrio e alumínio. Só que aqui temos um problema, porque o alumínio na tabela ele está mais acima do que o mercúrio. Como o alumínio ele está mais acima do que o mercúrio na tabela de potenciais de redução, o mercúrio ele não vai causar a redução no alumínio e por isso essa reação ela não ocorre de forma espontânea, ou seja, o ΔE padrão dela aqui ele vai ser menor do que 0. Tá? Aqui nós teremos então uma eletrólise, tá? Que nós veremos em um vídeo mais para frente, beleza? Mas aqui teremos uma eletrólise porque esse ΔE aqui padrão ele é menor do que 0, beleza? Aqui nós temos essa reação entre cloro e bromo, tá? E aí você tem o bromo deslocando o cloro do NaCl, ou seja, o bromo entrando aqui, ó, no lugar do cloro do NaCl. É uma reação de simples troca, tá? O bromo entra realmente no lugar do cloro. E aí, olhando assim, nós temos que o cloro ele vai ser o agente redutor, já o bromo ele é o agente oxidante. O que isso significa? O cloro como agente redutor ele sofre, ó, oxidação. Já o bromo como agente oxidante ele sofre o que, ó? Redução. E a gente consegue ver isso pelo NOx. O NOx do bromo aqui é 0, foi para menos 1, sofreu redução, tá certo? O NOx do cloro aqui é menos 1, foi para 0, sofreu oxidação, beleza? E aí jogando na fórmula, é a mesma fórmula, tá? A variação do potencial padrão vai ser igual ao quê? Ao potencial de redução de quem sofre redução menos o potencial padrão de quem sofre, ó, oxidação, beleza? Vai ser sempre da mesma forma, tá certo? E aí quem sofreu a redução? O bromo. Como o bromo sofreu a redução, vai ser 1,07 menos, aí eu vou estar aqui, ó, tá invertido aqui o valor dele, ó, o sinal de menos indica que esse valor aqui é um potencial de oxidação e não de redução, tá certo? Então eu tenho que inverter para jogar na fórmula. Então aqui vai ficar mais 1,36, tá certo? E aí, fazendo esse cálculo, nós temos que o ΔE padrão vai ser igual a menos 0,29, tá certo? Menos 0,29. Olha só, gente, aqui eu tenho uma reação que deu, né, como resultado um ΔE menor do que 0. Se é um ΔE menor do que 0, essa reação, ó, não é espontânea, ela não é espontânea. Então você tem uma reação, não tem mais uma pilha, você vai ter o quê? Uma eletrólise, exatamente isso. Você tem uma eletrólise aqui, beleza? Então fiquem atentos nisso, pessoal. ΔE maior do que 0 tem uma reação espontânea, eu tenho uma pilha. O ΔE menor do que 0 eu tenho uma reação não espontânea, eu tenho eletrólise, certo? Bom, pessoal, e aqui, nesse segundo exemplo, a gente conseguiu ver não mais metais, a gente viu ametais. E esses ametais, eles têm como característica, diferente dos metais que eles causavam, né? Quanto mais alto na tabela, eles eles eram os agentes redutores, eles causavam a redução. Agora nos não metais é o contrário, tá? Nos não metais,
quanto mais abaixo da tabela, maior a característica de causar a oxidação de quem está acima. Na verdade é a mesma pegada, tá? Agora só que ele só vai fazer o processo inverso, beleza? Quem está mais embaixo na tabela, ele vai ser o agente oxidante, tá certo? Então ele vai causar a oxidação de quem está mais acima na tabela. Então, por exemplo, aqui nessa reação eu estou com enxofre e estou com bromo, dois não metais, tá certo? O que vai acontecer? O NOx do bromo aqui é 0, ele vai para -1. Então o bromo aqui está sofrendo redução, ele está mais abaixo na tabela do que o enxofre aqui. Então o bromo ele é o agente oxidante, ou seja, é o agente que vai causar a oxidação do enxofre. E é exatamente isso que acontece, tá? O enxofre aqui ele tem NOx de -2 e ele vai para NOx 0, ele oxida, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, eu tenho I, que é o iodo, Cl, que é o cloro. O cloro ele é o agente oxidante, o agente causador da oxidação do iodo. Então ele vai oxidar esse iodo que tinha NOx -1 e foi para NOx 0 aqui, beleza? E para finalizar aqui, ó, flúor e cloro. O cloro ele não está mais abaixo do que o flúor na tabela, ele está mais acima do que o flúor. Então o cloro ele não pode causar a oxidação do flúor. Então o que vai acontecer? Essa reação ela não vai ser espontânea, tá? Não há aqui uma reação espontânea, ela não vai ser capaz de causar a oxidação do flúor, então por isso aqui será uma reação não espontânea, tá? Aqui nós teremos aqui então uma eletrólise nesse último exemplo. Beleza, pessoal? Bom, se você gostou do vídeo, já curte, já se inscreve aqui no canal, porque eu nem falei de corrosão ainda, eu não falei de eletrólise, então você tem que estar inscrito aqui no meu canal para ficar por dentro de todas essas novidades. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. Valeu!